Olá, pessoal. Vamos para a segunda parte da aula. Vamos falar agora da droidecicine, ou seja, transmissão de posse e domínio da herança. Eu venho falando muito isso em sala de aula. O que, pessoal? Que, queira ou não, a pessoa quando falece, os herdeiros automaticamente, com a abertura da sucessão, que é a morte, ela exerce esse domínio e posse da herança. Ela ainda não tem a propriedade porque tem que ter o processo de inventário para sanar todas essas questões burocráticas. Né? É uma teoria muito, muito importante que, de fato, a pessoa exerce um domínio, por mais que não tenha autonomia para vender, para alienar, etc. Ok? Vamos falar de herança jacente e herança vacante. Isso é bem interessante. A herança jacente, que antecipa a herança vacante, é aquela fase, né, do processo, de fato, em que se procura o herdeiro para receber a herança. Então, provavelmente, a herança jacente é aquela fase em que não há herdeiro ainda para receber a parte que lhe caberia. Né? Então, é bem interessante. E o bem, né, os bens são administrativos por um curador, né, até que se habilite os herdeiros e tal. E é uma herança sem dono atual. A herança vacante é quando o bem é remetido à fazenda pública por não ter nenhum tipo de herdeiro, né, que é bem interessante. Obviamente, a sentença que declara vaga herança, ela tira a característica de jacência. Ela deixa de ser jacente para virar, né, a herança vacante. Só que tem todo um processo. Né? Primeiro arrecada-se os bens, o juiz manda publicar 3 vezes com intervalo entre 30 dias um edital para procurar esse herdeiro, isso no período de jacência, viu, pessoal? E depois de um ano, 12 meses após a publicação do primeiro edital, aí sim a herança é considerada vaga, ou seja, vacante, ok? Temos a comoriência, um instituto bem interessante, está no artigo 8º, que é a morte simultânea. A característica mais importante dela, que é muito parecida com a herança, que eu vou falar daqui a pouco, né, é que não há representação, ou seja, de você receber em nome do seu pai, ou de seja quem for de sua mãe, a herança. Só que eu quero que entenda que a morte simultânea, geralmente, ela tem que ser certificada por um laudo, né, científico, falando que de fato houve a morte simultânea. E a característica mais importante é que geralmente essa morte é entre herdeiros, entre si, seja ascendente entre descendente ou vice-versa. Ela tem esse papel de herdeiro e automaticamente um não herda do outro. Quebra esse vínculo de herança e tem que fazer os processos em separado, que é bem interessante. E deixar bem claro isso, no processo de comoriência não há representação. Vamos fazer um caso que eu gosto de fazer exemplo comigo para vocês entenderem. Vamos supor que eu estava num acidente de carro, eu e meu pai. Meu pai viúvo, vamos supor. Eu tenho 2 irmãos. Beleza. Só que quem estava no carro era eu e meu pai. Batemos o carro, falecemos simultaneamente na hora. Eu não vou herdar do meu pai a parte que me cabia, porque é comoriência. E eu tenho filhos. E meus filhos não podem receber por representação nessa circunstância. Aí toda a herança vai ser dividida entre os 2 irmãos meus. E meus filhos não vão receber, porque houve a comoriência. Se vamos supor, meu pai faleceu primeiro, 10 minutos eu faleci depois, meus filhos receberiam minha parte, aí sim, há representação quando não há comoriência. Só que quando há comoriência, não há esse direito de representação, ou seja, um herdeiro não pode herdar do outro, logo meus filhos não vão herdar minha parte. Não há representação. Eles só poderiam ser chamados se, vamos supor, meu pai não tivesse mais filhos, só tivesse eu, e chamaria meus filhos por questão de vocação hereditária. Aí era diferente, não é uma representação. Chama porque eles são herdeiros legítimos ou o grau mais próximo, ok? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar bem rapidamente, não vou repetir. A gente sabe que a gente tem os herdeiros legítimos, né, que são os herdeiros necessários, ascendente, descendente, esposa. E a gente tem os herdeiros facultativos, que são até os parentes de 4º grau. Quem são? São os irmãos, tios, sobrinhos, tio-avô e sobrinhos netos. Eu já falei, né, no vídeo passado. O herdeiro testamentário, ridículo, é porque recebe testamento. O legatário
é aquele que recebe, obviamente em forma de testamento, um bem especificado, ou seja, um imóvel na rua tal, um carro da placa tal, ou seja, é especificado um legado do qual eu tenho que receber. E a gente tem um herdeiro também universal, é aquele que herda tudo da herança. Geralmente os filhos únicos, ou aquele casal que não tem filhos e nem sogros, recebe sozinho, é um herdeiro universal. E, gente, vamos falar agora do artigo 1829, que obviamente nesse artigo eu abordo sobre a questão da vocação hereditária e abordo também sobre a questão dos regimes de bens, né, nessa questão. Primeira coisa, né, gente, o artigo 1829 fala: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeira coisa, aos descendentes, filhos, netos, bisnetos, em concorrência com o cônjuge. Ou seja, se a família tem descendente, esposo, esposa, a herança para ali. Não tem que chamar os pais do falecido, não tem que chamar irmão, primo, ninguém. Só que aí os descendentes de praxe, os filhos, netos ou bisnetos, concorrem com o cônjuge, com o viúvo ou viúva. Exceto se casado no regime universal. Por quê? O universal não há concorrência. O viúvo já é meeiro, ele não. Até a palavra técnica, o viúvo do regime universal, ele não herda, ele já é dono da metade. Então, exceto nessa circunstância que não há concorrência, bem como na separação obrigatória, aquela circunstância que é imposta esse regime, obrigatória é exceção porque não há concorrência, porque o viúvo não recebe nada. Pela circunstância do casamento. A gente sabe, um exemplo técnico é o maior de 70 anos casar com uma menina de 25. Né? Eventualmente, se ele vier a falecer, pelo regime ser obrigatório por lei, ela não receberá a parte que lhe cabe, a não ser que ela participe, né? Ela ajude, pagar alguma coisa, mas fora isso, não. Aí vai só para os descendentes. Não há concorrência também, pessoal, se o regime for de comunhão parcial e o autor da herança não houver deixado bens particulares. Por quê? O casal, casado no regime parcial de bens, tem filhos. Os bens todos foram adquiridos por esforço comum, são bens comuns. Há concorrência dos filhos com esses bens em decorrência da viúva? Não, porque ela é meeira. Bens comuns, a pessoa meeira, ela não concorre, ela recebe a metade dos filhos que dividem. Não há concorrência. Concorre na parcial se a pessoa tiver deixado bens particulares. Que quando há bens particulares, o viúvo concorre de igual para igual. Ele não é meeiro de bem particular. Ele concorre. Agora, bem comum, ele é meeiro, acabou. E prestar atenção que nessa circunstância, em casos práticos que a gente até falou em sala, a gente tem que dividir dois grupos. Bens comuns, em que essa viúva é meeira, e os bens particulares, que ela vai concorrer. Então, você tem que dividir esses bens para você ter essa concepção muito bem certa. Ok, pessoal? Inciso segundo, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Ou seja, aliás, né? Os descendentes em concorrência com... Os ascendentes em concorrência com o cônjuge. O que isso quer dizer? O casal não deixou filhos, só deixou pais, avós ou bisavós, e a esposa ou esposo. E eles concorrem. Cuidado, né? Eles concorrem entre si porque o inciso 2º do artigo 1829 coloca: quando não tem descendentes, aparece a figura do ascendente. Do sogro e a sogra concorrem com a viúva, os pais do falecido. Aí é outra circunstância. E a outra circunstância é a cônjuge sobrevivente receber sozinha. Ela só recebe sozinha se ela não tiver sogro e sogra, viúvo ou viúva, ou seja, os pais do falecido, e não tiver filhos. Aí ela pode receber sozinha, sem problema algum. Não tem que chamar irmão, né, tio, né, avô, sim, avô concorre, viu, gente? Que avô é ascendente. E por último, os colaterais são chamados. Ou seja, não tendo descendente, não tendo ascendente, não tendo cônjuge sobrevivente, aí vamos chamar os colaterais, dentro daquela circunstância de grau, né? O grau mais próximo. A gente tem os graus dos colaterais que eu vou falar na aula de parentesco, ok, pessoal? Então, pessoal, na próxima aula, eu vou dar uma pausa agora, porque acho que o terceiro áudio eu vou conseguir terminar. Eu vou falar detalhadamente do regime de casamento e a consequência de cada coisa, e vamos falar depois de parentesco, isso. E fechamos esse áudio, né? Essa videoaula de 3 etapas, ok? Um abraço.